Boa noite. No programa de hoje, vamos entrar no fascinante mundo da economia. Os tempos econômicos estão muito diversificados pelo mundo. Por exemplo, no Brasil, enchentes de moedas estão assolando grande parte do território. Vamos agora com o nosso correspondente Wagner Júnior. Estamos aqui na casa da senhora Stephanie. Ela vai explicando pra gente um pouco melhor essa situação. Bom dia. Bom dia. Está uma loucura, olha essa goteira. A economia está muito líquida. Meu marido só tem que comprar. Já comprou carro, televisão, geladeira. O governo precisa arrumar um jeito de enxugar isso. Senão vai acabar vindo uma enchente econômica aqui. Então, com você, França Pelém. Essa situação calamitosa relatada pela senhora Stephanie não é um caso isolado. É simplesmente mais um exemplo da atual conjuntura econômica brasileira. Enquanto isso, em Portugal, o quadro é o inverso. Nosso correspondente entrevistou um morador da cidade do Porto. O Álvaro é brasileiro e mora aqui em Portugal há quanto tempo, Álvaro? Estou morando aqui há 2 meses, mas eu ainda não consigo me acostumar com essa falta de liquidez. Tudo que tenho são esses títulos públicos, mas eu não consigo ir ao supermercado e pagar as contas com esses títulos. É preciso liquidez. Eu tenho uma família a sustentar, preciso de moeda urgente. Pois é. Com você, Fabiano? E para entender melhor essa situação, chamamos aqui uma especialista no assunto, a professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maura Montella. Bom dia, Fabiano. Vamos por partes. A economia aqui no Brasil está muito molhada. O que isso significa? Significa que está com excesso de moeda no mercado porque é a moeda que confere liquidez à economia, já que o portador pode comprar qualquer coisa na hora que desejar, em posse de moeda. Mas, professora Maura, como nós faríamos para reverter essa situação? Para reverter essa situação, o governo pode, por exemplo, aumentar as taxas de juros e vender mais títulos públicos. Desse modo, os rendimentos dos títulos tornam-se atrativos, mais pessoas comprarão e o governo deve reter esse dinheiro, enxugando a economia. Interessante, professora Maura. E no caso do senhor Álvaro, como faríamos para solucionar essa situação? Em primeiro lugar, vamos entender o que está acontecendo lá em Portugal. A situação que o Sr. Álvaro relatou é de uma economia engessada, ou seja, com pouca liquidez. Isso quer dizer que há pouca moeda. Então, professora Maura, o governo poderia emitir um grande volume de moeda para compensar essa falta de liquidez? Não é bem assim. Ele não deve sair emitindo moeda desordenadamente, mas sim recolher os títulos públicos que certamente estão drenando a economia. Mas como o governo poderia fazer para recolher esses títulos públicos? Tornando-os desinteressantes aos portadores. Para isso, ele abaixa o juro, diminuindo assim o rendimento dos títulos. Desse modo, mais pessoas que têm os títulos vão querer vendê-los, conferindo uma maior liquidez à economia sem precisar emitir moedas. Mas, professora, mais uma pergunta. Por que o governo tem que ser prudente nessa emissão de moeda? A emissão desenfreada de moeda provoca uma liquidez muito grande na economia. Com muita moeda, a população quer comprar mais. Esse consumo exagerado seria bom se a produção conseguisse acompanhar o ritmo do consumo, mas nem sempre isso acontece. Uma demanda muito aquecida, ou seja, quando há excesso de consumo, leva ao desabastecimento, e o desabastecimento leva à alta do preço. Se isso acontecer com vários produtos ao mesmo tempo, o resultado é uma velha conhecida dos brasileiros, a inflação. E nesse caso, a inflação é de demanda. Muito obrigado, professora Maura, pela presença. De nada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, nos vemos no próximo programa na matéria Economia da Empresa. Boa noite.